Mas vamos apresentar a grande estrela dessa mesa de hoje, dessa noite, pois o nosso convidado de hoje é um dos mais jovens líderes promissores do Brasil, reconhecido pela lista Forbes Under 30 de 2024 por seu talento e espírito empreendedor. É CEO e cofundador da You, uma das maiores startups nacionais focadas em conforto e sustentabilidade no segmento de calçado. Com formação em administração pela PUC Rio Grande do Sul, ele já passou por empresas como a XP Investimentos, a Dell e a MailChimp. Seja muito bem-vindo, Eduardo Abschecker. Pessoal, um prazer estar com vocês aqui hoje. Acho que vai ser um papo ótimo aí, estou muito feliz de estar com vocês. Cara, e calçado, você sabe que eu tive loja de calçado durante 22 anos. Começou com o pé direito agora. É. E eu nasci dentro de uma loja de calçado, literalmente, cara. Literalmente. Somos dois. Então vai ser legal, vai ser um papo muito divertido esse dia de hoje. Mas conta aí, como é que você XP, MailChimp, são empresas de tecnologia, empresas de corretagem, que também não deixa de ser tecnologia. A Dell, que é tecnologia. Como é que você se enfia no calçado? Quando é que você começou a cheirar cola? Não, eu acho que dá pra ser mais específico nisso aí. Porque ele saiu de um lugar do segmento de produto e pra ir pro varejo, né? Físico, né? Outro mundo. Saiu do digital, negócio... Eu vou me segurar porque eu sou muito fã e eu vou ficar... Tem um monte de coisa que eu já aprendi com essa marca aqui. Legal. Não, pessoal, a história é um pouco longa, vou tentar resumir ela. Mas família sempre trabalhou com calçado, que nem você. Tipo fábrica? Fábrica e loja. Legal. Então, nasci numa fábrica, nasci numa loja. Mas você não nasceu. Não. Ele nasceu. Eu nasci. Ah, não. Eu tomei... Não, mas você também, né? Você nasceu no hospital, mas a sua primeira olhinho abriu provavelmente dentro de uma loja ali. A gente tá falando que sua mãe teve... Você na loja, assim. Não. É que eu morava, né, na loja. A loja era na frente e eu morava atrás. Ah, que massa, cara. Então a gente... Bom, eu nasci nesse ambiente, sapato feminino, assim, tradicional. Legal. E aí fui fazendo minha vida, fui trabalhando com tecnologia, comecei com estágio, aí fui empregado e tal, comecei a evoluir. Eu vi que eu queria muito empreender e comecei a empreender na You de noite. Então, eu trabalhava durante o dia nessas empresas e de noite eu criava, junto com meus sócios, a marca e a gente começava com o e-commerce. Nosso principal canal até hoje é e-commerce, então ela tem essa questão do físico, mas o digital é o nosso coração. Então, a gente começou com isso, com um só produto e aí agora, 7 anos depois, estamos com mais de 350 mil pares vendidos em canais próprios, 5 lojas... começando a vender no atacado, venda na Europa, venda nos Estados Unidos, Uruguai, Colômbia. E hoje você tem quantas opções de tênis como esse? A gente trabalha com 5 modelos e aí com variação de cor e tamanho. Aí uma marca unissex, então a gente vai do 33 ao 45 de tamanho. Do 33? Do 33 ao 45. E aí a gente tenta ser o mais otimizado possível, né? Isso aí também está alinhado com o nosso modelo de negócio. Trabalhar com materiais sustentáveis, inovadores e que fiquem muito bonitos no corpo e no pé. E todos eles têm essa tendência de serem sapatos mais soltos, assim, mais tipo flexíveis? Assim. A gente tem um pouquinho mais rígido, mas sim, acho que quando a gente fala que a gente quer levar conforto para o máximo de pessoas possíveis, é um conforto 360 graus. É a pessoa estar confortável com como está se vestindo, confortável no pé. Então, uma série de benefícios que a gente entrega. Todos os nossos produtos, por exemplo, são laváveis na máquina, trabalham com tecnologia, etc. Até esse que é mais rígido também? Sim. Olha, eu há 1984 anos atrás, eu escutei o Marcelo Maisonave falando sobre DNVB, que era uma sigla que até hoje ainda não é muito conhecida, chamada Digital Native Virtual Brands. Então, marcas que são nativas digitais. Depois o Pedro acabou me presenteando com o You, né? Então, há uns 7 anos atrás, e eu conheço muito a marca.
Como é que você tem visto hoje, cara? Para mim, quando eu penso na NVB, eu penso na Yu, e para mim foi uma das primeiras marcas que se posicionou assim. A gente está muito acostumado a ver produtos se popularizando hoje na internet através dos influenciadores, através dos creators, mas dificilmente a gente ainda se dá... Agora está um pouco mais popular, a gente tem grandes influenciadores lançando seus próprios produtos, mas vocês praticamente inventaram esse mercado. Como é que vocês estão conectados com a tecnologia? Perfeito. A gente entendeu que o modelo de NVB ele era algo que ia viabilizar o nosso negócio na época. Porque a gente já visto que... Esse aqui foi o nosso primeiro produto que a gente lançou. Ele é feito com uma lã merino que vem da Itália. Chega aqui no Brasil mais caro que o couro mais caro do Brasil. Caraca, e a gente precisava viabilizar. Mas ao mesmo tempo é um produto fantástico. É o sapato mais confortável que vocês vão botar no pé, com certeza. E aí o que acontece? Para viabilizar isso, só tinha um canal. O canal digital. Porque se eu tivesse franquia ou atacado, não ia ter margem para todo mundo. Então, a gente começou nesse modelo para viabilizar o negócio. Tu não tinha como inserir esse preço todo lá na ponta. Não, é um produto que quando a gente começou a vender, na época, 2018, custava R$350 com frete grátis. Se a gente fosse vender com franquia, atacado, ele ia custar 700 na época. E aí era muito caro para as pessoas experimentarem sem conhecer a marca. Sem conhecer a marca. E então a gente foi evoluindo nesse modelo de negócios que é DNVB, ganhando margem, ganhando escala, ganhando tamanho. E aí, hoje a gente está fazendo a próxima volta disso aí. A gente já tem 5 lojas físicas e a gente começou esse ano a entrar no atacado, que é vender em algumas lojas parceiras especializadas, assim, que ajudem a construir a marca, mas que vão nos dar muito mais escala e volume. Porque a gente tem margem agora. Bom, só pegando ainda esse mesmo gancho, né? Você começou como nativo digital, cresceu no digital e agora você tem lojas físicas, né? Então, você está seguindo a tendência global que é from clicks to bricks, né? Então, grandes marcas como a própria Amazon comprou uma rede de supermercados presenciais e cresceu para o mercado físico. Por que dessa decisão de vocês? Acho que a gente conseguiu crescer muito no digital e é um super canal. Mas também foi ficando muito mais competitivo, muito mais caro de adquirir cliente. O lead, né? Exatamente. E aí a gente entendeu, se a gente tem outros canais que param de pé financeiramente, por que não dar mais locais para as pessoas conhecerem a nossa marca, experimentarem o produto? Só que a gente traz muito a cabeça do digital, né? Então, uma coisa que a gente fez nas nossas lojas físicas é que a gente controla a quantidade de pessoas que entram, a quantidade de pessoas que testa. Das pessoas que põem o produto no pé... Por câmera e IA. Reconhecimento. E aí, primeiro não tinha IA, a gente fazia na mão, né? Era. E aí, mas a gente conseguiu ver que das pessoas que experimentam o produto, 90% das pessoas que põem no pé compram. Caramba. Então, nosso desafio era botar no pé das pessoas. Fazer as pessoas colocarem o sapato no pé. Exatamente. Que legal, cara. E aí hoje o e-commerce representa quantos % do teu faturamento? Ainda na casa dos 70, 80. Muito grande. Mesmo com 5 lojas e mesmo utilizando também esse canal de atacado. De atacado. Exato. É de atacado, mas na verdade é retail. É retail normal. É wholesale para retail. Entendi. Isso. Então, o cara não revende em atacado, ele revende... Ele revende com uma autorização nossa, porque a gente quer que aquela loja, com aquele visual, com aquele posicionamento, venda nosso produto. A gente não vai vender aberto para qualquer loja. Entendi. Ô Edu, você começou a vender em 2018, não? Isso. Em 2018, tá. Por R$350? Isso, e frete grátis. Tá. Importante. E frete grátis. Não tô querendo comparar, porque como você falou, lã merino italiano. Esse aqui. Esse aqui não tem costura, inclusive. Isso. Eu tô vendo que é um cabedal totalmente sem costura, ou seja, não tem onde pegar o seu dedinho, sua joanete. Vou começar a falar com a unha encravada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você falou que precisava colocar no pé. Eu não vou falar, lógico, você não tem talvez concorrente direto, mas por aparência, você tem algumas marcas que custavam, às vezes, a metade do preço. A gente pode... Não vou falar marca nenhuma, mas você tem algumas marcas. Esse aqui, por exemplo, me lembra uma marca muito famosa, feminina. Esse aqui me lembra uma marca de tênis muito famosa. Como que você fazia? Porque você falou que 90% das pessoas que colocavam no pé, levavam. Ok, mas aí você está na loja. Então é aquela história de, experimenta. Como é que você convenceu, nesse primeiro momento, as pessoas levarem um produto que era, no mínimo, o dobro da concorrência para ter essa experiência em casa, ou seja, pelo digital?
Isso é muito difícil. Eu já te respondi essa pergunta umas perguntas atrás, que é frete grátis. Mas você acha que só o frete grátis? O frete grátis, troca de devolução garantida. E aí, como é que a gente foi vivendo no digital? Criando autoridade. Então, chamava pessoas conhecidas, que tinham autoridade, dava o produto, a pessoa experimentar, pô, isso aqui realmente é muito bom, vou usar, vou falar. Então, foi assim que a gente foi vencendo. Legal. É uma super barreira, o digital. Mas tem técnicas para você se dar bem. Você pegou a autoridade de algumas pessoas famosas para dizer, olha, eu usei e é muito... mas é muito bom, eu gostei. É muito bom isso aqui. Tá, mas aí eu acho que o principal fator diferencial do que você tem, além de produto que é muito bom, é marca. Eu queria que você falasse um pouco da importância da construção de marca e quais foram as estratégias intencionais de construção de marca que foram aplicadas além dessa, óbvio, que você já está falando, de influenciadores. Sim. Então, vocês têm um carinho especial com marca? Com certeza. Acho que é o nosso principal pilar. Acho que tem uma frase muito legal, acho que é do Jeff Bezos, que é: marca é o que falam de você quando você não está na sala, né? Então, a gente sempre focou muito em atendimento de cliente, entregar um atendimento, uma entrega excepcional, que as pessoas iam contar para os amigos, familiares. A gente sempre focou em pegar emprestado essas autoridades, mas ser algo genuíno. Um caso legal disso, a gente cresceu muito com collabs. Então a gente fez uma collab com o Eduardo Cobra, o artista. A gente fez uma collab, a gente foi o tênis oficial da Disney de 100 anos aqui no Brasil. Olha só. A gente também, hoje, todos eram moças e comissários de bordo da Gol, utilizam o nosso tênis. Então, a gente já vendeu mais de 35 mil pares para Gol de tênis da nossa marca. Então, a gente faz essas parcerias para ajudar a aumentar o conhecimento brand awareness sem ter dinheiro infinito. É assim que se faz. Sem deep pockets. Exato. Tá, mas aí agora eu quero a pergunta seguinte. Eu entendo que 70% do teu público, ele vem... 70% da tua venda vem do e-commerce, beleza? Do online. Só que para você fazer o cliente chegar até tua loja, é um trabalho. A loja virtual. Quais são os canais que você utiliza de tráfego para levar esse cliente até aquele ponto? Eu acho que tem o nosso site, né? Google... Não. O site Sim. Mas é que no site a gente fala das lojas. Tem pessoas que não compram online porque não confiam. Porque não vai acertar meu tamanho. Ou acha muita mão de obra aí no correio, depois trocar se não acertar. Então, as lojas, elas também funcionam para convencer o indeciso. É tipo um PDV. Mas você faz omnichannel? Tipo, eu posso comprar no digital e trocar na física? Claro. Legal. Comprar no digital, trocar na física, comprar na física, trocar no digital. Vira um ponto de suporte ali. Ou às vezes eu não tenho estoque na loja física, eu mando entregar do meu CD. Eu compro na física e vai pro... Compra na física e vai pra tua casa. Então assim, porque a gente acredita que o mundo não é mais só digital ou físico. Ele é o omnichannel, IoT, que todo mundo exato. É tudo. A gente tem que atender o cliente no momento dele e da melhor maneira possível. E aí, independente de canal. Eduardo. Sim, mas aí eu quero. Se um dia eu for montar uma marca de sapato, eu quero saber. Você usa o quê? Você usa tráfego pago? Você usa Google AdWords? Você usa influenciadores, o orgânico? Hoje, o maior time na IU é o time de marketing. De performance mesmo. Não é só performance, é branding junto. Porque a gente faz tudo, todos esses que você falou, a gente faz todos. SEO, tráfego pago, influenciador, tudo. Seeding. A gente utiliza todas as estratégias possíveis. A gente até já fez e-book para capturar lead e depois vender o produto. Então, a gente utiliza todas as estratégias possíveis para baixar o CAC. É isso. Legal. Eu tenho uma pergunta para você. A gente tem marcas globais, tipo Under Armour, que eles falam que eles fazem tudo até venda de roupa. E pelo que está me parecendo, vocês são basicamente uma empresa digital, continuam sendo uma empresa digital, utilizando as principais ferramentas digitais para expandir. Eu imagino que durante aquele período recente e triste que a gente teve no país, no mundo todo com a pandemia, deve ter também tido uma queda nas tuas vendas, né? Como é que vocês conseguiram sobreviver esse período, sendo um produto basicamente digital, num período onde as pessoas não estavam nem aí para usar tênis? Cara, nem me fala isso, tá? Pandemia foi super difícil pra gente, por quê? Porque a gente só tinha um produto, que era um tênis, e as pessoas não compram tênis para ficar em casa. Então, a gente teve que se virar
criar canal. A gente começou a atender B2B, começou a atender algumas empresas. A gente fechou até um negócio com o Nubank no final do ano, que a gente atendeu todos os colaboradores do Nubank, 4.000 pares. Fizemos um tênis roxo, assim, do Nubank e mandamos entregar na casa deles. O Nubank comprou da gente, foi super legal esse projeto. Mas, assim, foi super difícil se virar. A gente conseguiu, reduzindo o custo, sabe? Otimizando o que era possível na época. E aí, no final da pandemia, a gente lançou um produto que a gente relançou semana passada, inclusive, que é o You Home, que é tipo uma espécie de uma pantufa para ficar em casa. Cara, a gente explodiu de vender. Na pandemia? No final da pandemia. Ah, tá. Eu queria ter tido essa ideia no início da pandemia. Eu pensei nisso na hora, velho. Cara, Será que você vai vender uma meia? Porque a turma usa uma exato. meia em casa. Mas aí a gente demorou tipo um ano, assim, um pouquinho pra pensar e desenvolver o produto. E, a gente botou pra vender. Eu lembro que na época foi o melhor dia de venda da nossa história, o dia que a gente lançou a pantufa. Que legal. E aí a gente botou na nossa gama de produtos e tal. A gente relançou agora semana passada, explodiu de vender de novo. É um produto muito bom e que fazia sentido pro momento. Então, esse negócio de se adaptar rápido pros momentos foi o que a gente... Genial. Foi o entendimento da pandemia. Uma pergunta. A drawing board, tipo, da prancheta do desenho até o PDV, quanto tempo de desenvolvimento de produto? A gente é muito chato com isso. Geralmente, assim, as marcas tradicionais aí que a gente conhece, que a gente não vai citar nomes, mas, cara, assim, a gente viu que dava pra fazer muito melhor, sabe? Muito mais bem pensado, com materiais melhores, com uma cadeia de trabalho. A gente sabe aí que já teve escândalos de trabalho quase infantil e tal. Uma cadeia de trabalho mais justa, né? E então, assim, a gente leva muito tempo para desenvolver nossos produtos, porque a gente quer realmente um produto que seja maravilhoso e que resolva os problemas dos nossos clientes. Então, 2 anos a 3. 3 anos? 3 anos de desenvolvimento de produto. Exato. Mas isso é... Da prancheta até... Isso é estrutura de princípios da marca, Exato. né? Tipo, você trata isso como sendo um valor inegociável para você. Talvez quem gosta de você gosta por isso, porque Exato. se sente respeitado por esse Me tira essa processo. dúvida. Uma fábrica normal, você teve, né? Nasceu dentro de uma fábrica. É no máximo que 8 meses, né? Mas Da prancheta até chegar no cliente ali. especialmente trabalhando com moda. Com moda. Moda. É 8 meses, né? Até mais. Até menos, Mas eu falei, por que- no máximo. Mas por que a gente fez isso? Porque a gente queria criar produtos atemporais que pudessem ser vendidos por muitos anos, mas da melhor maneira possível. Entendi. Então, até o Steve Jobs tem uma frase, né? Que é, não seja o primeiro, seja o melhor. É isso que a IU quer ser. Isso é Bacana muito isso, legal, hein? cara. E não seja o primeiro, mas mesmo assim você fala que... É interessante, você fala que você é alguém que surfa tendências. Inovação. E você é um cara de inovar, trazer coisas novas, mas ao mesmo tempo você parece tradicionalista nesse sentido de preservar aquilo que é princípios, né? Sim. Mas é que eu acho que é isso que é marca. É o respeito que você tem pelo tempo, pelo dinheiro do cliente. Então, se a gente conseguir ter isso muito forte, a gente vai conseguir manter esse cliente na nossa base, até por ser direto consumidor, o cliente é nosso. E você tem dados disso? Exatamente. É isso que eu quero saber de LTV. Quantos pares a pessoa compra com você ao longo da vida útil? A recorrência do ano passado, ou seja, do que a gente faturou, o quanto foi recorrência, foi 48%. Explica mais esse dado pra eu e a turma de casa entender. Assim- Eu digo que é a turma de casa, mas quem quer entender sou eu. Então. Cara, o que a gente faz? Qual que era o grande problema dessas marcas tradicionais de tênis que a gente conhece, mas que a gente não vai citar nomes? Elas sempre revendiam em outras lojas ou em outras redes. O que acontece? Ela não tem o dado, ela não sabe quem é o cliente dela. A gente começou pegando o dado e sabendo quem é o nosso cliente. Ou seja, se a gente faz uma coisa que agrada esse cliente, o potencial dele recomprar da gente é muito maior. No mesmo canal. Porque eu vou ter como comunicar com ele, ou seja, eu vou poder chamar ele pelo e-mail, pelo telefone, e ele já vai confiar no que eu faço. Então, essa é um pouco a nossa tese. E ele desceu, você não tá em marketplace. Exatamente. A gente não está em marketplace. E collab? A gente percebe hoje algumas marcas fazendo muito trabalho com influenciador, mas algumas marcas já estão pensando em co-brand. Você falou que fez um collab com o Nubank, já fez collab com a Gol. Como é que é? Como você hoje avalia uma marca se aproximar de você para fazer um collab? É que lá na IU a gente entende, são 2 coisas separadas. Uma é a collab, que daí é vender para B2C, né, para clientes. E a outra a gente chama de corporate, que é atender outras empresas.
para entregarem para os seus colaboradores. O que a gente fez com a Gol e com o Nubank foi esse modelo corporate. Então, a gente atendeu, a gente não botou para venda para fora. Para venda para fora, a gente vê marcas ou artistas ou pessoas que se alinhem a nosso propósito, a nossa comunicação. O pessoal já tá... Não, tá rolando um cheiro de chulé danado aqui no escritório. Aqui, ó. Eu não vou nem tentar, porque eu não Para a tô gente dizer se é bom ou não, a gente precisa experimentar. Entendi. Ele é feito para usar sem meia, tá? Esses modelos. É feito pra usar sem meia? Pode usar sem meia. Legal, hein? Cara, enquanto isso, eu tenho uma pergunta importante para te fazer. Qual que é a tua avenida de crescimento? Quais são os números que você... Coube? Pra mim também, ó. 641, viu? Tá. Aqui, ó, Eu acho que isso aí é 41 também. eu Já fica pra ti. Top, ó. O meu é 38. É? Muito Eu já trouxe certo aqui os tamanhos aí. É. Só sei quem se lascou foi o Mackenzie. É 42, aí não adianta. Mas e projeto de crescimento que você visualizou aí pra frente? O que é que você enxerga, tipo, em números mesmo, em percentual? Você vai crescer quanto esse ano? Você tá esperançoso com o Brasil? Você tá triste com o Brasil? Você quer ir para outros países? Como é que fica? A gente tem... Pô, o Brasil, nessa taxa de juro, ele complica a vida do varejista. Então... Porque teu assim, negócio é capital intensivo. É, capital intensivo. E você usa banco para alavancar? Parte, sim. É pessoa física? É equity ou banco. Então, acho que essa taxa de juro pra gente é o pior cenário. Mas a gente aprendeu a viver nesse mundo nesses últimos anos. Então, a gente está conseguindo encontrar caminhos. Acho que esse ano o nosso plano é crescer de 40% a 50%. Que legal. Então, a gente tem dados aí que auxiliam nessa visão. E, claro, a gente tem um mercado gigante, que a gente está em 13 pontos de vendas na Califórnia, agora nesse modelo de atacado. Com a única loja. Não. São pontos de venda revendedores. Ah, entendi. Diferentes. É, não exato. a mesma rede. Exato. Então, a gente está com 13 pontos de venda na Califórnia, começando timidamente nos Estados Unidos. Mas tem uma tese, assim, que se acertar se acertar esse mercado, que é o mercado americano, aí a gente muda completamente o patamar. Então, claro, foco no Brasil, mas com uma pitada de Estados Unidos. A gente tem uma operação na Europa que já está num tamanho legal, assim, que também não nos consome muita energia. Então, a gente faz muito esse trade-off, assim, do que é muita energia onde a gente coloca ela. Aí, mas eu tô amando esse papo de hoje, cara. Tô amando, que eu tô aprendendo bastante. E aí, você enxerga, então, que o modelo é você expandir para outros países mesmo a tua operação? Aqui no Brasil ainda tem muita oportunidade, então, bom ponto a gente ter voltado. Brasil, a gente está abrindo agora esse novo canal, que é o canal de atacado. A gente não tinha margem para trabalhar nesse canal, agora a gente tem. Então, acho que é um canal que... as principais redes, não, nem redes, marcas de tênis mesmo, Estão nesse canal. 50% a 90% da venda deles é nesse canal. Sim. Então, Tipo quem? Uma Centauro da vida? Tipo, marcas de tênis. marcas de tênis. É. Tá. Mas você pretende estar nesses varejistas? Não em todos, mas em alguns específicos, sim. Eu acho que isso aí vai ser uma avenida de crescimento gigante pra perfil gente. que você tá buscando? Boutiques Tá. de calçados Você mais não alto quer- nível. Você não quer multimarca? Não, Lojas multimarca. Não, é boutiques de calçado alto nível. Entendi. Ou Tipo, lojas de... Aqui em São Paulo tem algumas. Pode falar, claro. Pô, a Sunica, não sei se vocês já viram do Iguatemi. A gente já não quer falar dos concorrentes. não. Dos Não, amigos, não. você pode falar mas tudo. assim, se você quiser Não. falar dos concorrentes, você pode Não, falar. não. É que a gente quer levantar a tua marca hoje. Não, a Living Backyard também. São algumas lojas bacanas, assim, que revendem calçados de alto nível. Então, esses são uns lugares. E os outros lugares são lojas de roupa feminina, Sim. casual e esportiva. Legal. Tipo Que- NV. Pra aumentar o ticket dessas lojas. Porque eu vejo totalmente a Isabela, minha esposa, comprando esse sapato, cara. Totalmente, toda hora. Mas Hoje, historicamente, é 50-50 o público masculino e feminino. Mas esse ano tá 60% feminino. 60%. E o que aconteceu? Você foi intencional ou foi sem querer? Sempre é sem querer. Sempre é mais... Sempre? Você testa primeiro? A gente tem uma estratégia que tá dando certo, pô, aí é mais voltada pro mercado financeiro, o mercado financeiro tem mais público masculino, aí vai, entendeu? Então, assim,
Depende, geralmente é sem querer, mas a gente pega avenidas que estão funcionando. O Papo de Canais está muito legal, tem um monte de pergunta para fazer também, até porque, por exemplo, a gente teve a junção do pessoal da reserva com a oficina, que juntou com outro, com a galera da Arezzo, e agora também tá uma mudança. Então, o mercado todo está muito aquecido ainda, e é engraçado porque você vem do Rio Grande do Sul, que é uma região historicamente muito tradicional, produção de sapato, e existem marcas aqui brasileiras que não são conhecidas no Brasil, como a Aldo, por exemplo. A Aldo é uma marca que é do Sul, uma marca gaúcha, que não vende no Brasil. Eu gosto de consumir Aldo, preciso comprar lá fora. Sério mesmo? Não vende no Brasil. Eu não sabia que a Aldo era brasileira. A Aldo é brasileira, a Aldo é do Sul. Então, assim, não vende aqui. Isso eu acho legal. Aí, um produto tão Mas tecnológico. produzem aqui? Produzem no Rio Grande do Sul. Que bizarro. Então, assim, uma marca tão legal, tão bacana como a IU, tão tecnológica, tão globalizada, e ainda assim tem o mercado brasileiro como principal mercado. O Rio Grande do Sul, ele sempre teve essa fama de calçados mais... com mais apreço à qualidade, né? Você estava falando algumas cidades... algumas têm o apego do calçado feminino, o calçado masculino, infantil, mas eu lembro que a moda, o sapato feminino de alto padrão vinha do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, nos anos 80, 90, ali foi o principal exportador do planeta. Então, aí depois dos anos 2000 veio a China, e agora a China estava botando algumas leis trabalhistas mais rígidas, e isso aí está voltando. Então, mas assim... calçado é um processo muito artesanal. Muito artesanal. E aí, a mão de obra especializada faz muita diferença. Então, famílias que estão aí há 2, 3 gerações trabalhando com calçado, faz muita diferença na qualidade. Muito. Isso. Cara, a minha última pergunta, pelo menos. Você não tem interesse em produzir isso aqui na China? Cara, eu acho que hoje tá no Brasil, até por essa trade war que tá tendo nos Estados Unidos, é estratégico. Então, é onde a gente conhece. Sim, não digo nunca, mas hoje faz todo sentido a gente estar aqui. Legal. Vamos para o nosso